Noite, boa noite, 5 de setembro. Estamos aqui no nosso encontro de conexão e apoio de setembro. Eu já estou na sala com a Marinette, com a Gislaine, com a Denise. Será que tem mais gente? Nossa, que lugar bonito que você está. Onde Aqui é é o isso? evento cultivo de biografias. Nossa, Rodeado de verde, e dá para ver a cidade lá longe. nossa, muito bonito que lugar. Bem-vinda Alice também. E aí, como chegam? Conta para mim. Eu chego perdida. Eu acho que eu não estive no último encontro. Ah, seja Primeiro bem-vinda. e último, né? Cada encontro é um encontro, os encontros são irrepetíveis. Pois é, ficou essa lacuna. Não, mas ó, então não ficará mais, né? É o que o grupo, o encontro de agosto, né, deixou para nós foram algumas perguntas, né? Que podem ser para a gente estar começando aqui a conversa, né? Quais as dificuldades percebidas do presencial para o online, né? A coragem que é necessário para se movimentar na dor, nas perdas, no desconforto. E daí não tem como falar de perdas sem falar da elaboração da perda do Bruno. A gente ainda está nos primeiros 6 meses, então é um baque, né? Como nós, que psicólogos e também somos seres humanos, né? Nós criticamos muito uns aos outros. Então nós estamos na dor e nós impingimos a dor ao outro, né? E a coragem que precisa para recomeçar, né, na relação com as nossas famílias, os lutos, os distanciamentos, isso tudo foi conversado nos pequenos grupos, né? O nosso encontro ele tem um momento de chegada, onde a gente faz um compartilhamento inicial e daí a gente propõe uma vivência e lança vocês para os grupos pequenos, 3 pessoas, 4 pessoas no máximo, onde a conversa acontece em espaços com maior sigilo, onde as pessoas podem se abrir mais, fazer trocas mais profundas, tá? Então é esse o caminho. E, né, ficou como provocação também veio uma pergunta de um dos grupos, né? Que remédio coletivo, né? Se todo mundo pudesse tomar junto, né? Para resolver suas dores, as suas questões de decisões, né? Como podemos socializar mais para pertencer? Então foi algum legado aí do nosso primeiro encontro em agosto. E agora eu pergunto, como é que vocês chegam, né? Independente de ter participado ou não, mas como chegam nessa noite de sexta-feira aqui? Nossa, eu chego bem desanimada, bem cansada. Esse negócio aí de Instagram, de produção de gente, eu sou leiga, sei nada de informática, para mim está sendo muito desgastante. Produzir, correr atrás, aprender a montar. Ah, mexer naquele campo é uma tortura. Mas tá indo, o cansaço grande, viu? Uhum. Quem mais gostaria de falar? Bom, eu acho que é uma mistura, né, de sentimentos. Acho que tem o cansaço, mas também um pouco de esperança. Então acho que é uma trajetória, uma jornada de altos e baixos. Tem dia que a gente tá melhor, tá mais satisfeita, tem dia que não, e assim a gente vai seguindo. Então, acho que seria um mix de cansaço com esperança, com motivação, com desânimo, e assim a gente vai oscilando. Tem. Eu acho que eu peguei o barco andando. Qual foi a pergunta? Muito bem, Maria Sueli, a gente está agora chegando. Estamos chegando. E eu compartilhei um pouquinho do que foram as perguntas que a gente faz assim, o nosso encontro de conexão e apoio, sim, ele tem um tema, que é o que está vindo no grupo naquele momento, né? Uhum, Mas tem esse momento da chegada, que é importante a gente chegar, a gente está aqui, então por isso é importante compartilhar como chega, como é que foi esse mês, né? Se quiser narrar como foi, desafios, conquistas, né? uhum. Aí
quando já chegou, a gente dá o tempo das pessoas chegarem na sala, começamos propriamente a atividade da noite. Eu faço um estímulo e convido vocês a entrarem nas salas privadas, em grupos menores. E daí lá dentro o grupo faz trocas mais profundas, eu lanço perguntas, e de lá o que eu peço é que vocês tragam perguntas, né? Não precisa abrir o que foi conversado. Isso é do pequeno grupo, a profundidade, daí a conexão e o apoio, né? Então, que tragam para nós perguntas que fiquem reverberando em nós, né, no grupo, até o próximo encontro, né? Então, as perguntas do encontro passado tiveram muito a ver com essa elaboração inicial do luto, de lidar com a dificuldade da transição para o online, né? Essas questões. E agora, hoje, serão outras questões, acredito, né? Mas eu quero saber como é que você chega aí. Como é que foi seu mês? Meu mês foi bom, mais ou menos, né? Porque eu estou atravessando assim, muitos processos, entendeu? Hum, Eu acabei de terminar um casamento, terminei uma faculdade, estou de greve há 5 meses no meu trabalho, ainda não tenho nenhum paciente, entendeu? É assim muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, uhum, entendeu? Cada dia parece que é diferente, ou não é diferente, entendeu? Então, uhum. aí, tá assim, minha vida ainda tá assim, meio bagunçada. Ok, mas conforme a coisa vai andando, vai se ajeitando, né? Sim, eu espero. Certo. Rosana, gostaria de falar? A Rosana está na sala, ela mandou uma mensagem ali. Enfim. Oi, eu pensei que desse para eu participar, mas não vai dar porque minha aula já começou também. Mas só para contribuir, eu tive um mês, eu acho que é um mês tranquilo, né? A gente sempre tem algumas coisas para resolver aqui, outras coisas ali, mas tem sido um mês tranquilo para mim. De muito aprendizado, né? O curso tem me trazido bastante aprendizado, bastante questionamentos. Eh, Esse encontro tem sido muito bom e o encontro com o grupo também tem sido muito bom, muito valioso. E eu tô ganhando uma nova energia para estudar, adquirir mais conhecimento, enfim, tô mais motivada. Acho que esse seria a palavra mais adequada para esse momento. Acho que é isso. Bem, Oi, boa noite. boa noite. É, eu tô meio doente, eu tô com a energia assim bem baixa, mas é que eu tô passando por esse mês foi todo doente. Então, assim, gripe, sinusite, um monte de coisa apareceu. Mas, para mim, tá sendo um mês bom. Finalmente eu tô vendo um pouquinho mais de resultado, assim, chegar os pacientes novos. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo. O que me dá muito medo na psicologia é a questão de você estar ali por você mesma, né? Assim, se você fica doente, como é que você faz? Se você para de atender, o que é que acontece com você, né? Assim, com o seu rendimento, né? No final do mês. Porque o maior rendimento hoje, não, tá 50-50, né? Para eu conseguir me manter da psicologia e outras rendas que eu tenho. Mas essas rendas terão que ser substituídas. Então, eu estou nessa batalha assim, de substituir pelo trabalho. E aí eu fico, às vezes, pensando, meu Deus, eu não deveria procurar uma coisa fixa na minha vida para a psicologia não ser a questão de aposentadoria é uma coisa que eu me preocupo, acho que desde sempre. E aí eu fico pensando, às vezes, sabe?
a flutuação da clínica, que o pessoal sempre fala muito, porque apesar de ser formada há muito tempo, eu não atuo há muito tempo. Então, essa flutuação para mim, que o pessoal fala muito de dezembro, janeiro, fevereiro, já me assusta agora, já estou tensa agora, pensando nisso. Então, assim, mas foi o mesmo, falando do mês, foi bom, porque chegaram novos pacientes, então, tirando a doença também, está caminhando. É a primeira vez que eu participo, assim, não consegui participar do outro, mas estou vendo que o pessoal falou muito bem e eu estou vendo que vai ser bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Posso fazer uma observação? Por Sabe favor. que é o mais engraçado? Não é engraçado, mas a gente usa esse termo. Ah, é engraçado isso. Quando a gente vai falar de uma situação. Por mais que por exemplo, a Denise vem trazer, eu não consigo mexer no Canva e eu não sei o quê. E mesmo assim, quem tem facilidade, por exemplo, eu tenho facilidade de fazer, então eu consigo. E são dores diferentes, né? Um por não saber fazer, o outro por saber fazer. Mas um contexto geral é a rede social. É a mesma coisa como escutando os pontos de vista da situação, né? A Alice traz assim, eu queria pensando em alguma coisa fixa. Aí eu penso assim, gente, eu trabalho num lugar fixo, mas como eu gostaria de viver só da psicologia, né? Então, é muito interessante esse ponto de vista que a gente tem, assim, de uma porque todos nós estamos buscando algo, né, na nossa profissão, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente busca, e não é uma das coisas que eu falo assim, não é quantidade, assim, é qualidade do nosso trabalho, da nossa dedicação, e parece que tu não vê resultado, e quando tu não vê um resultado, é frustrante, né? Tu trabalhar essa frustração todos os dias ali, fiz, não deu engajamento, fiz de novo. Por exemplo, essa semana eu postei a semana inteira, assim, né? De segunda, só hoje que eu não fiz um post, mas assim. Então, assim, aí tu tem que parar, aí tu tem que avaliar, e ao mesmo tempo tu volta, e ao mesmo tempo que tu tem que fazer tudo, tu tem que lembrar que tu existe, né? Lembrar que tu precisa respirar, que hoje, quando eu cheguei no trabalho, aconteceu um problema lá com a gestora da unidade, ela não foi. Aí eu fui lá pro meio, né? Eu falei pro pessoal, apavorada, que tinha um evento e era o cliente, não sei o que. Eu falei, meninas, quando acontece uma situação difícil, o que que a gente precisa fazer? Aí a cozinheira pulou assim, não, a gente tem que fazer, não sei o que. Eu falei, olha, o primeiro ponto, a gente tem que respirar. Né? A gente tem que respirar. Então, se vocês não respirarem, vocês não vão conseguir nem pensar. Então, é uma das coisas assim que eu fiz bastante essa semana, avaliando o mês, que me perguntou assim, do mês passado para cá. Na última encontro eu não tava do início, né? Eu peguei o finalzinho, que na quinta-feira é o único dia que eu fico na clínica, assim. Então, o finalzinho para mim foi legal, e depois eu pedi as perguntas, aí eu fui mesmo, eu tentando fazer o mesmo, e avaliando o mês, e essa semana que começou o mês, eu sei que eu fiquei um pouco mais caladinha, porque eu pensei, eu preciso reavaliar o que que eu quero, o que que tá dando certo, como é que vai ser, porque se só esperar acontecer, vai demorar bastante, né? E talvez não aconteça da maneira que a gente quer, né? Eu preciso viver aquilo que eu posto, aquilo que eu acredito, sem, sem cobrança, sabe? Então eu pensei, não, onde é que eu preciso ajustar esses pontos? Onde é que os ponteiros não estão alinhados, assim? Então, usando a mesma fala da mesma situação, só que em lados diferentes. Mesmo para aquele que não sabe fazer muito, e aquele que sabe fazer muito, ou aquele que está no meio do caminho, né? Então, é um misto, assim, né? É o mesmo cenário, só que cada um de uma ponta. Um está numa ponta lá do início, o outro já está lá no meio, o outro lá no final. Isso é legal, assim, né? Avaliar, assim, ver se... Eu disse, não, me programei para hoje estar aqui. Assim, eu digo assim, a gente tem que saber pedir ajuda, né? Eu preciso de ajuda, eu vou lá organizar as minhas mentes, refletir um pouquinho e respirar. Certo. É, agora eu vou ler aqui as contribuições de vocês. A gente recebeu 11 respostas, tá? E eu vou ler, né?
E na sequência, eu vou já teletransportar vocês para as salas privadas, para que vocês possam, em pequenos grupos, é, compartilhar e aprofundar ainda mais sobre como reverberou é, essas partilhas. Acredito que tem pessoas que se abriram aqui, a gente vai ler, que são verdadeiros segredos, que a pessoa está entrando em contato, que ela está verbalizando, né? Então vamos dar voz a essas partilhas. E na sequência já, né, seguir em silêncio para as salas privadas, onde vocês vão poder aprofundar mais. Eu vou dar meia hora dentro das salas privadas para que vocês consigam aprofundar bastante. E na metade desse tempo, eu vou colocar no chat para vocês lá uma pergunta para que vocês tragam a resposta para nós, tragam respostas possíveis ou outras perguntas em cima disso, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que eu coloquei foi uma só, né? Qual situação, circunstância ou sentimento poderia fazer você desistir do propósito que o levou a escolher estar no consultório do futuro? Não ver resultado no que eu aplico. Falta de tempo para participar do ao vivo. Sentimento de ser incapaz, de não ter nada interessante para atrair as pessoas. Desistir de ser psicóloga. Na verdade, desisti do consultório do futuro desde que o Bruno morreu. O que faz valer a pena foi esse grupo que as meninas criaram. Minha situação financeira. Nada me faria desistir do consultório do futuro, porque quando ouvi o Bruno fazendo o comercial do curso, eu pensei: é tudo que eu preciso para dar início à minha nova carreira. Eu havia acabado de terminar a faculdade, havia terminado meu casamento e estava bem perdida. Então me agarrei a essa promessa do Bruno. Nenhuma. Se mudar o conteúdo proposto pelo criador do consultório do futuro. Não conseguir identificação dos pontos de melhorias. Se não tiver mais nenhuma esperança ou perspectiva financeira na psicologia, e esgotamento emocional e saúde física também, tá? Agora eu vou criar aqui, nós estamos em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou criar 3 salas simultâneas, tá? E meia hora de conversa, meninas. Daqui a pouquinho eu envio uma pergunta lá para vocês ajudarem a gente a elaborar as ideias, tá? Boa viagem. Ah, eu apertei muito rápido, eu tava falando, apertei, pensei que ia vir embora. Eu apertei naquele negocinho que apareceu na tela, vim embora, tá? Eu tava falando, Eu vi, eu falei, ah, todo mundo vem, então deixa eu ir também. mas eu ia terminar, a gente podia marcar e aí a gente vê ó, Sim, uma coisa básica. acho bacana. Ah, é mesmo, nossa, vai ser muito, muito legal. Vai ser bem Hoje em dia não. interessante. Agora eu Com fiquei curiosa, gente. Vocês vão ter que me falar o que que vai ser legal, o que que vai ser interessante. O Google ADS, o Google Ads, né? Eu chamo ADS, mas é Ads, né? Para ensinar um pouco como é que faz a programação de anúncio, como é que cria um anúncio. Eu estava dizendo que eu sei fazer, né? Eu podia ensinar, elas estavam falando que não sabem ainda, e eu sei fazer, a gente pode marcar
e ensinar. Era isso. Ah, eu quero aprender também, Eu Alice. também quero aprender. Eu quero aprender Alice porque vai eu dar tenho que uma aula pra pagar gente. para fazer isso para mim. Eu não sei fazer. Eu não me arrisco sozinha ainda. Não, eu já paguei 2 vezes. Agora eu aprendi, eu faço eu mesmo. Tá o mesmo resultado que eles. Eu não vou dizer que é excelente o resultado, não, não é. Aham. Mas das agências que eu fiz, as duas, e a minha tá a mesma coisa. Eu sinto Opa, muito. Vai dar Ensina aula pra nós, gente. então, Alice. Hã? Ensina nós, então. É, vou ensinar. Vou criar um Aguardando tutorial. ansiosamente por essa aula. Vamos marcar lá no grupo. Isso. Boa. É, e vou preparar um aí? tutorialzinho para. E a gente faz assim, né, no Google Meet, aí vai fazendo e mostrando a tela, e vocês vão acompanhando, e eu crio um tutorial, passo, acho que fica legal. Ótimo. Uhum. Hum. Muito bem. Então, a pergunta, né? Que estratégias eu posso desenvolver para conseguir respirar, enquanto me organizo em direção aos meus objetivos? O que que veio que possa ser compartilhado com o grande grupo? Posso falar? Por favor. Bem, no nosso grupo, para a gente, eu acho que a gente não encontrou nenhuma estratégia, porque é tudo assim, é correndo atrás sempre para tentar pagar os boletos, correndo para tentar arrumar paciente, entendeu? Isso no caso das outras meninas, né? Porque todo mundo tem suas contas para pagar. Então, não tem folga, não tem estratégia, é tudo ali no automático mesmo, Uhum. entendeu? Pelo menos foi isso que eu entendi da nossa ali, que a gente não tem como, não dá tempo. Posso Tem complementar? isso. A gente falou sobre essa correria toda que é a vida de psicólogo, principalmente do psicólogo autônomo, né, que não tem uma outra fonte de renda estável. Mas o tanto de coisa que a gente tem para fazer e que tudo parece que tudo é prioridade, a gente elencar o que é realmente prioridade agora e fazer aquilo que a gente consegue fazer nesse momento e estabelecendo essas prioridades. Porque tudo é importante, mas tem o importante do importante. E é isso que a O gente mais tem que focar, importante, o mais importante. E o que que seria o mais importante? O que a gente dá conta de fazer, né? E o que traz realmente receita, porque senão a gente fica comprando um monte de curso, um monte de livro que não lê, a gente quer fazer, abraçar o mundo, mas o que que é o efetivo agora? Ah, é Hum. Google Ads, vou fazer o Google Ads. Defini uma Uhum. estratégia. Ah, Uhum. eu consigo atender 20 pacientes, eu não vou pôr 25, eu vou pôr 20. Uhum. Não abraçar o mundo. Eu consigo fazer um curso, vou fazer um curso. E à medida que eu termino esse, eu vou encaixando Uhum. outros. Uhum. Encaixar uma academia, encaixar uma caminhada, encaixar o dormir antes das 10 e acordar às 5 da manhã, reorganizar a vida. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. A Maria Sueli falou de um dado da realidade, né? Pagar boletos, né? É, As a gente precisa despesas que pagar os são boletos. despesas fixas, né? É, Estratégias para pagar boletos, por exemplo. Pode ser um ponto de partida, é. né? Algum grupo falou sobre esse tema que gostaria de compartilhar com os demais? Sim, que a gente conversou bastante sobre esse tema e acho que girou muito em torno de, primeiramente, equilibrar as expectativas, não deixar de sonhar, mas equilibrar e tentar buscar leveza, né? Porque a gente fica tanto se cobrando às vezes e tudo mais, e acho que um processo interessante para a gente buscar a leveza é a gente olhar para as pequenas conquistas. Tá bom, eu não cheguei lá ainda, né? Mas o que que de fato aconteceu, né? Eu ainda não tive o resultado que eu quero, ainda não cheguei no destino que eu almejo, mas durante esse percurso, durante essa trajetória, esse caminho, o que que aconteceu, né? O que que mudou, né? E às vezes nem é tão visível, mas tá ali, sabe? E a gente só precisa ampliar um pouco do nosso olhar para enxergar. Então, olhar para essas pequenas conquistas do caminho. Também, assim, eu sei que
a gente quer, a gente tem boleto para pagar, mas se a gente ficar freneticamente ali, a gente vai ficar exausta. E aí a gente vai ter mais tendência para o quê? Para desistir dos objetivos. Então, ter essa pausa não significa desistência, significa uma própria estratégia para conseguir pagar os boletos e para conseguir se manter em frente. Porque as pausas elas vão dar esse ar para a gente conseguir ter uma certa constância ali na nossa caminhada, no nosso processo. Que não é ali, de certa forma, mil maravilhas, tem altos e baixos, como eu falei aqui no início, mas que faz parte. Então também equilibrar, né? Fazer alguma coisa que gosta, é, tirar um tempo para se cuidar nesse meio caminho, para estar com as pessoas. Sei que é difícil, é complicado, porque é mil coisas pra gente conciliar, né? Tem a nossa vida pessoal, profissional, os boletos estão chegando, o que que a gente vai fazer? E tem mil cursos que a gente quer fazer, porque psicólogo adora fazer curso, adora fazer mentoria, só que a gente precisa realmente focar no essencial. Então, às vezes o menos é mais. O que que eu posso fazer agora, né? E o que que eu já consegui até aqui? Então, eu tava falando, compartilhando um pouco da minha jornada, né, de movimento e tudo que eu comecei a postar um pouco mais. Gente, não consegui paciente ainda com as minhas postagens, mas eu já comecei a ser vista, né, por algumas pessoas, já entenderam, olha, psicóloga, já começaram a me indicar para algumas coisas. Recebi ali uma oferta de emprego como psicóloga mesmo na UBS, e aí eu tô nessa, né, de nossa, saio do RH, vou ser psicóloga, eu continuo como analista. Então, assim, eu acho que se movimentar, mas sempre respirando, e quando a ansiedade vir, a autocobrança vir, a gente cultivar essa gentileza com a gente, né? Essa autocompaixão também que é necessário. Às vezes é tão fácil a gente ser compassivo com o outro, né? O outro errou com a gente, rapidinho a gente perdoa. Mas e aí? Às vezes, quando a gente comete um deslize, uma falha, nossa, a gente se martiriza tanto. Então, cultivar essa gentileza também é importante. E um outro ponto que a gente chegou a comentar também é que esse próprio grupo de conexão que a gente está aqui, né? Aproveitar esses momentos. Às vezes é corrida, a gente não consegue entrar. Muita coisa para conciliar, mil mensagens no grupo não dá para acompanhar, mas sempre que a gente conseguir, acho que é importante a gente cultivar isso. Porque estar conectada com pessoas que estão na mesma energia, com o mesmo propósito, que têm o mesmo objetivo, ajuda também a gente se manter firme. Às vezes a gente acha que, nossa, só a gente, né, tá passando por dificuldade, olha isso, como é difícil para mim. E quando a gente compartilha, a gente vê que é uma realidade conjunta, né, e que a gente pode se ajudar. A gente pode olhar para as nossas forças, para as nossas potencialidades e se ajudar mutuamente. Então, acho que girou muito em torno disso, assim, as nossas práticas, as nossas estratégias para conseguir respirar e realizar os nossos objetivos. Quem mais gostaria de acrescentar? Nós falamos mais ou menos a mesma coisa, né? Do viver, do se motivar a cada dia e fazendo dentro das nossas limitações e nos preocupando mais com o aprendizado. E também, de vez em quando, quando der uma fugidinha, tipo pôr o pé na água, na cachoeira, para descarregar as energias, um passeio na praia também ajuda, quando possível. Sabe que uma das coisas que a gente estava falando que eu concordo bastante é sobre a gente valorizar o aqui e o agora, o hoje, né? O que que eu consegui fazer hoje e não aquela autocobrança, né? Um livro que eu tô lendo há quase 2 meses, que eu já li, já tô lendo de novo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu digo para todo mundo, esse livro é sensacional. Então, assim, isso eu digo assim, é um livro para mim, né? E é o mesmo ciclo da autossabotagem. Esses livros ficaram marcados em mim recentemente, porque eu fiz um e-book que eu dei de presente de aniversário. Então, eu citei esses livros ali dentro, né? Então, eu fui ler os livros para me poder ter embasamento para falar. Então, eu disse, não posso, a gente tem que viver aquilo que a gente realmente, ser autenticidade, né?
trazer não qualquer post ou então não trazer qualquer mensagem. A Tati falou uma coisa que é bem digna, sabe? A gente postar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente confia, porque apesar de tudo, assim, é o nosso grupo de conexão e apoio, é justamente isso, né? É conectar com pessoas que têm um pensamento como você, que têm aquela mesma busca, né? E a conexão e apoio. O nosso cérebro precisa de conexões todos os dias, né? Para a gente poder seguir. Então, a gente acreditar ali que são as nossas estratégias, eu acredito que o mais importante é a gente nunca esquecer do aqui e o agora. O que está se passando hoje? O que eu consegui, sabe? Não é apenas dar o seu melhor com o que você tem hoje, mas é dar o melhor com o que você tem hoje e olhar para esse que tu tem hoje. Muitas vezes a gente não olha o que a gente fez hoje, né? A gente olha uns números, né? Os números são importantes. E eu que trabalho muito tempo na área administrativa, adoro análise de dados, né? Então, mas assim, às vezes a gente está olhando para os números de uma forma errada, né? Analisar o aqui e o agora. E eu digo também, uma das coisas que eu sempre posto bastante, né? Que antes da gente ser profissional, nós somos pessoas. E uma das coisas que me engajou bastante, eu digo assim, a gente nunca tem tempo para nada, até tu adoecer. Depois que tu adoece, tu arruma tempo todos os dias. Tu aproveita todos os dias. Eu disse, ai, quem já passou por isso realmente reconhece, né? O que é a vida. A vida é sensacional, o que é viver, sabe? Realmente. É, Viver é é- sensacional. Viver é sensacional. E assim, não existe. Eu digo para minha mãe, eu falei, mãe, eu tô tão feliz hoje, eu acho até estranho, sabe? Quando eu chego em casa, assim. Aí fala, minha filha, por quê? Eu disse, mãe, viver é tão bom. E eu não tinha essa visão, assim, antes, sabe? Então, depois, quando a gente passa por situações, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não consegui aproveitar isso mais, tá? E Bom que curtir o estamos aqui, momento. né? Estar aqui é sensacional nesse É momento, verdade. vivendo esse momento. Muito bem. Mais alguém tem alguma contribuição antes da gente seguir adiante? Tá. Meu compromisso é não extrapolar 1h20 de atividade com vocês, tá? Então, a gente vai encaminhando agora para uma sequência. Como eu falei com a Lu desde o início, né? O meu objetivo aqui é passar esse conhecimento, essa habilidade para uma pessoa ou mais pessoas do grupo, tá? Então, o meu horizonte é conduzir essa atividade nos 3 primeiros meses e daí apoiar a transição. Então, eu gostaria de convidar as pessoas que estão aqui na sala, que têm desejo de dar continuidade nesse trabalho, que fiquem, depois que a gente finalizar a atividade, permaneçam na sala para a gente conversar e definir aí um plano de treinamento daqui até o próximo encontro, que vai ser no dia 3 de outubro, uma sexta-feira também, tá? Então, queria já deixá-las todas convidadas para o dia 3 de outubro, uma sexta-feira, e as interessadas que fiquem na sala aqui comigo mais um pouquinho. E eu senti falta da colega Simone. Ela estava bastante atuante no mês passado e não colocou o nome na lista e não está aqui hoje. Não sei se ela está viajando ou não, mas gostaria de passar uma tarefa, uma lição de casa para o grupo, né? De ativar a Simone, ver como é que a Simone tá? Eu Conectar sei. com a Simone. Eu posso dizer como a Simone tá. Eu Ah, fiquei uns dias com a Simone, que é a madrinha da Simone. opa, Então, foi uma coisa muito gostosa conversar com ela, assim, sabe? Então, ela já tinha. Eu disse para ela, quem não acredita no inconsciente, né? Então, ela estava trabalhando com um grupo, movimentando e deixou as coisas esmorecer. Eu disse, vamos voltar para as aulas. Ela começou a assistir as aulas, então, ela fez o documento primordial. E ela disse assim, Marinete, a gente até na semana passada a gente fez um feedback, a gente nem tinha programado, mas a gente marcou porque eu vi que precisava fazer aquele feedback das atividades, do dever de casa que eu passei para ela, ela fez, e ela me trouxe assim, sabe,
uma nova mulher, como ela disse, uma pantera que se ressurgiu. Então, ela conseguiu ativar o grupo dela, então, ela botou em prática. Ela tá, assim, com muita energia fazendo as coisas. Ela tinha um compromisso, não conseguiu participar, porque na sexta-feira ela tem um culto na igreja, então, ela não Ah, consegue ir. tá. Então tá, Voltou, fico então, ela. tranquila agora. Fico Tá, tranquila. mas eu tô de Obrigada, olho. Marinete. Muito obrigada, tá? Nada. Ela Obrigada mesmo. deixou lá no grupo também avisado sobre isso mesmo. Ela tem um outro grupo de alguma coisa, ia começar desde junho, julho, que ela ia se ausentar um pouco mesmo do grupo. Ah, tudo bem. Então eu fico, mas porque eu realmente eu não consigo acompanhar todas as. Vocês estão produzindo bastante. Então, só quando é momento de evento ali, um dia antes eu posto e daí fico acompanhando. Mas além disso, né? É, queria agradecer se vocês puderem deixar no grupo ali depoimentos de como foi essa experiência para vocês. Então, para o meu marketing é importante, daí eu printar, e, né, oculto o nome da pessoa, mas fica ali o depoimento, o testemunho sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, né? E gostaria de fechar com uma frase que eu fui buscar enquanto vocês estavam, conversando nas salas para ilustrar como é que eu vejo, né? E é uma frase de Walter Elliott. Ele foi sonoplasta, né? Ele já é falecido. Ele ganhou o Oscar de melhor sonoplastia por um filme chamado It's a Mad, 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 Mad World. Em 1963, ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora, melhor trabalho de áudio por esse vídeo. E na sequência eu vou postar lá no grupo para vocês um clipezinho do filme para vocês verem que essa loucura de não conseguir nem respirar não é de hoje e não é só da internet, né? Então, para a gente fechar em alto astral, porque afinal é sexta-feira. O que que o Walter Elliott deixou para nós? Ele diz assim que a perseverança, ela não é uma longa corrida, ela é muitas corridas curtas, uma depois da outra, tá? E com isso, respirando um pouquinho, eu queria me despedir de vocês, desejar um excelente final de semana. Respirem, vão até uma cachoeira, coloque o pé na água. Se não tiver nem cachoeira, nem água, uma bacia já está valendo. Tá? Aproveitem, porque viver é algo incrível e irrepetível e é um privilégio estar vivo no dia de hoje, tá? Então, encontro vocês no dia 3 de outubro, aqui nesse mesmo bate-local, tá bom? Tá. Grande beijo. Tchau, Semana. Tchau, obrigada. Foi muito tchau. bom, gente. Obrigada. Tchau, fica com Tchau, Deus. Até tchau. amanhã, né? De manhã. Boa parte, né? É, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Nossa aula, Alice. Vou organizar, vou organizar. Ok. Beijo para vocês, meninas. Beijo. Beijo. Ai, meu Deus, como eu saio? Eu não sei. Aqui. Ai, como eu saio. Acho que tem um xizinho, Marilene. Não tem? Ah, tá, obrigada. Ai, mas não saí ainda. Fecha tudo lá em cima. Gente, vocês viram a minha dificuldade de lidar com a Mas tem um internet? botãozinho na parte inferior do lado direito, vermelhinho sair. Não? Saiu. Não. Não, É agora, um boneco. agora sim. Muito bem, meninas. Tayla, Tatiane, Marinette, se vocês estão aqui, é porque estão interessadas no convite de dar a sequência no grupo de conexão e apoio, né? Uhum. Sim, Muito de bem, entender. muito bem. A Lu Eu vou... saiu? Saiu. Estamos nós A Lu aqui. não tava? A Lu tava A Lu aqui, tá em não tá? Manhattan. A Lu entrou no início, aí ela só falou com. Quando eu entrei, ela estava saindo. Ela até te disse, Joyce, que ia te mandar uma mensagem, alguma coisa assim. Ela Aí, mandou, ela disse, ela tá, imagina, ela tá passeando em Manhattan, né? Então não dava pra... tá em Ah, dois tá. É que lugares ela ao falou que mesmo tempo. Eu disse, olha, que tô ela com tinha inveja de comentado você. antes. Ah, que ela tinha comentado antes dessa questão da gente fazer o treinamento. Eu achei que ela ia estar. Eu não Ela ouvi, eu tem não. interesse, ela sinalizou que ela tem interesse também, né? Então, assim, é mais no sentido de que o grupo tenha, vá desenvolvendo essa autonomia, né? Não existe um segredo, a gente aprendeu aqui no consultório do futuro mesmo, né?
o Lucival coordenava, e eu falei para o Bruno assim que era para mim a postura que ele tinha diante de nós e o grupo de conexão e apoio eram grandes diferenciais da mentoria, né? Então, por isso que quando eu vi o movimento da Lu lá no Telegram, eu perguntei para ela e aí, o Conexão e Apoio, e aí estamos nós, porque faz a diferença, dá uma liga, né? E pode ser um espaço conduzido dessa forma, é um espaço estratégico também. Eu venho da área organizacional, então não tem como não olhar como uma organização também, né? Uhum. Então, quando a Marinette traz essa questão, ela entendeu ali o anseio que as outras participantes estavam trazendo, né? E começou a falar, fazer uma fala de respirar, respirar, respirar. Eu disse, pronto, é estratégias para respirar, né? Porque assim, as coisas elas têm o tempo delas acontecerem, por mais que a estratégia esteja certa, os passos, a pessoa tenha formação, mas nada é instantâneo. Embora na internet se venda que as coisas são instantâneas, mas isso é ilusório, né? Então, até o que eu vou colocar lá o clipezinho que eu vou colocar no grupo. É bem essa coisa, cada um pega um carro e sai de um jeito, assim, se quebrando, corrida maluca mesmo, sabe? E a internet é mais ou menos isso. Só que é o que tá para nós, né? Então, assim, como vamos levar? Então, eu acredito realmente que o grupo de conexão e apoio é mais do que uma válvula de escape, um lugar de conexão, ele pode ser um lugar de elaboração do grupo, né? O grupo se elaborar, né? E ir de uma forma bem fluida, né? Mas é isso, meninas, assim, não tem muito segredo, é entender qual é o momento do grupo, então, alguns dias antes, se conversar, a gente se conversar, qual é o momento do grupo, o que que é o emergente do grupo agora, né? Ah, o emergente do grupo é esse tema, como vamos abordar? E daí desenvolve-se uma atividade, faz um estímulo, é dessa forma. O que eu imagino para o grupo de 3 de outubro é já ter pode ser uma ou duas pessoas para ir dividir esse espaço de fala. Então, a abertura, uma das pessoas, por exemplo, se a gente tem 3 ou 4, né, interessadas, a gente dividir a atividade em pedaços. Então, hoje a gente teve o boas-vindas ali, aí depois teve o momento de reflexão. E daí as pessoas foram para os grupos individuais e depois voltaram e teve o processamento, né? Então, e daí teve a mensagem final. Então, são quatro momentos. Poderíamos ter 4 pessoas conduzindo os 4 momentos e eu estar ali supervisionando, por exemplo, né? Como um apoio, né? É uma possibilidade para o encontro de outubro, se fizer sentido para vocês, Ai, Uhum. sim. Eu acho legal, tá? acho bacana. Sim, Tá? acho que equilibra também, né? A gente vai se apoiando, então, Experimentando, né? experimentando, vendo como vai ser. Então tá. Então fica. Não sei se criamos o grupo do Conexão e Apoio para elaboração. Marinete, você é uma das cabeças do movimento aí, né? Então, Eu sabe que fiquei tá pensando, contigo. eu fiquei pensando, meu Deus, mais um grupo. Mais um grupo, meu Deus! Sério, gente. Mas Sério, assim, ó, eu posso fazer o seguinte, tá? Ei, eu posso fazer o seguinte. Eu crio ali dentro da minha área de comunidade de WhatsApp, crio esse Uhum, grupo das pessoas que estão interessadas em ser coordenadoras de conexão e apoio. E daí uhum, eu faço o seguinte, eu me ausento, eu saio do grupão, porque eu não estou interagindo, eu estou ali, mas não estou interagindo, só estou, né? Então uhum. daí fico só nesse grupo. Para mim acaba sendo mais no foco do que eu posso colaborar também. Não, mas eu posso fazer o grupo, adicionar a gente, colocar ali, mas eu fiquei na dúvida. Tu faz tu observa o grupo antes da gente ver, para ver a situação do momento. É o que a gente vai trazer para o próximo encontro. Ou tu já organiza algo. Tudo bem, já sempre tem aquela bagagem de informações que talvez tu vai trazer ali. Porque o que eu percebia que o Lucival fazia, ele via o que estava. Ele perguntava como é que as pessoas estavam, basicamente colocou ali, as pessoas iam escrevendo. E com base no que eu percebi que as pessoas iam escrevendo, era que dava a situação.
trazer aquelas atividades ali, as dinâmicas e tudo mais. E acho legal a forma que trabalhava e a forma que tu trouxe, eu achei muito incrível também. Eu não estava no último encontro, então, basicamente, eu vejo que a reflexão do último encontro trouxe muito mais aquele momento, vou sair, tenho que pensar, né? E hoje a gente veio para respirar. Então, fechou, né? Uhum. Então, eu achei legal porque fechou uma coisa com a outra. Então, pro próximo encontro, aí eu fiquei na dúvida, tu já tá pensando em algo pro próximo encontro ou é uma coisa que tu vai avaliando ao longo do caminho? Tá. Então, assim, como eu tenho esse chamado para grupos, eu fui atrás, né, de formação. Então, eu terminei agora uma pós-graduação, foi 1 ano e meio pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, a Eu SBDG. adoro. Então, o que que acontece? O que que a literatura nos diz? Os grupos, eles têm fases do relacionamento das pessoas em grupo. A dinâmica, né, a grande dinâmica Uhum, do grupo, ela tem fases. É, mas o coordenador de grupo sempre tem que estar atento ao que é emergente do grupo. Porque às vezes pode acontecer um evento, aquilo é o emergente, que uhum, desafia até mesmo o que seriam as fases, né? Porque o grupo ele pode regredir, numa evolução ele evolui assim, mas aconteceu o evento, então você tem que estar calibrando assim, o que que é, pensando no desenvolvimento de grupo, né? Então, o que que é da fase esperada do grupo, mas o que que é o emergente do grupo? Então, por isso que na semana ali do encontro, esse ouvir, esse escutar, né? E daí eu penso assim, se eu estiver num grupo, eu formo ali um grupo com vocês, o grupo da formação, a formação uhum. do Conexão e Apoio. Eu vou ativar vocês na semana ali no finalzinho de setembro, início de outubro. E aí, meninas, como é que tá no grupo? O que que é emergente no grupo? O que que tá rolando? E daí vocês já vão levantando ideias, já podem conduzir uma intervenção no grupo, né? Por exemplo, aquele formulário com uma pergunta foi uma intervenção no grupo. As pessoas já pararam para pensar, poxa, como assim? Então, mesmo quem tenha respondido assim, nenhuma, né? Qual que é a expectativa, sentimento? Nenhuma. A pessoa escreve, mas ela para pensar, né? Então, ela vai entrando em contato. É isso. É a magia de trabalhar com grupos, né? Eu amo. Eu sou suspeita para falar. Esse aqui é o terceiro grupo do dia. Eu estava hoje de manhã na clínica, na universidade. Hoje à tarde encerrei um grupo presencial numa ONG aqui no bairro e agora com vocês no online. Então, eu sou suspeita para falar de grupo, Eu também. Mas, né? o Joyce, uma pergunta. A gente faz parte desse grupo, né? Uhum, A gente vai, né, auxiliar e a gente também vai se autoparticipar. sim. Essa observação, a gente por estar, né, participando do grupo, a gente também pode verbalizar ali, ou vai ser uma observação mesmo nossa, com essa questão que a gente também faz parte desse grupo. Vocês fazem parte do grupo. Você fala verbalizar no grupo ou verbalizar no espaço de formação nosso, Verbalizar no grupo. no grande grupo? É, é só uma observação nossa. Eu não, Verbalizar o que exatamente? Desculpa, não entendi. Perguntar pro grupo, é isso que você falou assim, o que está emergente no grupo? A gente ali, próximo dos dias, como a gente faz parte do grupo, a gente lançar ali, perguntar para o Olha, eu grupo. acredito que assim, ó, como vocês estão aqui, é porque vocês têm interesse também em trabalhar com grupo, né? uhum. Então, a título de exercício, acho que vale mais a pena fazer a Observar. observação, observar e compartilhar no grupo de preparação, sabe? Porque o grupo às vezes Uhum. é mais isso, não é perguntar diretamente, porque às vezes talvez emergente não faça muito sentido, embora sejam todos psicólogos, né? Mas não faça muito sentido. Até a gente na formação, até entender o que era emergente, já tinha passado 10 módulos, sabe? É, é super sutil, né? É uma Se eu coisa fosse muito. fazer uma avaliação hoje, visando do último encontro para cá, o que eu vi que muita gente começou a se desenvolver muito mais. É, Eu vi que as pessoas começaram a se engajar muito mais. Então, assim, é muito mais gente postando, é muito mais gente colocando as informações. Avalia para mim. E depois eu fui lá e coloquei pro pessoal, gente, não basta apenas tu ir lá e curtir o que o coleguinha postou. Tu precisa sinalizar o que que a pessoa começou a fazer. E a galera começou a dizer: ah, ficou um som um pouco mais baixo.
sabe, dando os feedback para a galera começar a melhorar. E eu vi que, assim, do último encontro para cá, muita gente, tinha pessoas que eu nunca nem vi, como começou a manifestar, disse, gente, quem é esse ser? Nunca vi, e, sabe? As pessoas começaram a colocar as informações, e eu achei bem legal. A Thalia colocou um post lá, e a A Renata? Renata comentou sobre o livro, tal, que a Uhum, Câmara estava investida. Então, aham. foi legal. Então, se eu fosse avaliar do último encontro para cá, esse desenvolvimento da galera foi legal. Que ótimo. Qual foi a virada de chave do pessoal do último encontro para cá? O que engajou mais eles? Então, seria, no meu ponto de vista, isso seria legal de sinalizar esse movimento que teve deles ali, né, de fato, não apenas ajudar o coleguinha, mas o próprio desenvolvimento pessoal de cada um. Né? Isso foi Uhum. legal que eu percebi do último encontro para cá. O que engajou ali, o que faltava para te poder postar cada vez mais. É. Isso é uma observação que eu não sei se eu tô certa, tá, Joyce? Me corrige. Não, não, Eu e quero por isso que é aprender. interessante ter a Tayla, a Tatiane, né? A Lu também, ter esse coletivo para cruzar, ter o espaço para cruzar essas leituras sobre o grupo, Uhum, tá? Então, eu peço por gentileza, vocês mandem para mim no meu privado um oi ali, que eu sei que é vocês que eu vou adicionar. Daí eu crio esse grupo para ser um espaço de elaboração, para se falar e vamos lá, acontece, né? Pelo amor, SBTG, uhum, a gente é mais treinado é para mediar conflito, tá? Porque o que que a gente entende dentro da metodologia SBDG? Que um grupo, ele é uma galeria de espelhos. Então, tem muita coisa que dá que eu tô olhando coisas minhas que eu não quero ver, né? Então, eu não quero enxergar. Então, quando é um conflito, é uma rachadura no espelho por onde pode entrar a luz. Então, a gente é preparado para lidar com os conflitos que devem aparecer no grupo, devem também. uhum, Então, é importante ter esse espaço para se falar das coisas, para, né? Até mesmo, por exemplo, deu uma treta. Vai acontecer, em algum momento o grupo, não, nós somos todos amigos, então ninguém está de verdade ali, sabe? Então, assim, Ah, não, quando já a teve. profunda Já teve relação vai treta, chegar já. num A lugar. gente já, nesse pouco tempo aí, já teve treta, assim. Já, a gente Opa, coisa boa. Então, é um grupo de verdade. já teve, não. Tá? Então, assim, ter esse espaço, eu fico feliz, na verdade, de poder contribuir, de ter isso sem data para acabar, tá? Assim, faz parte da minha missão como grupo, de estar sendo um espaço de elaboração. Deu alguma coisa, corre para o grupo da formação de conexão ali, formação de conexão, e vamos elaborar. Vocês jogam ali, eu sei que se vocês entrarem e falarem alguma coisa, é porque tem alguma coisa para olhar. E eu vou estar sendo aquela pessoa de fora que pode trocar uma ideia, que às vezes também é bom ter, uhum. Legal. tá? E é isso. Legal. Carmen, chegou aí? Carmen? A Carmen entrou, tá quietinha ali. Mas é isso, meninas. Me mandam um oi no privado Combinado. ali. Eu já sei que é com vocês o grupo, tá? Eu Tá joia, adiciono a Lu Júlia. também, que já anunciou que quer. Uhum. E temos data dia 3 de outubro. Daí, uns dias antes, eu chamo vocês ali para a gente começar a fazer a movimentação para o próximo encontro. Ótimo. Tá Combinado. bom? Então tá, um grande beijo, excelente final de semana para vocês. Aproveitem Beijo. muito. Beijo, Tchau, Para obrigada tchau. também. todas. Tchau, Obrigada. tchau. Tá.